É com você. Então, gente, estamos aqui hoje com os nossos aspectos interlinguísticos na tradução de Graciliano Ramos, e é um minicurso coordenado pelo doutorando Edvaldo Simão de Freitas. Então, hoje, dia 18 de agosto, temos aqui uma exposição dele a respeito do projeto que ele vai desenvolvendo na tradução de Graciliano Ramos. Então, reforçando aqui o boa noite para todo mundo. É com você, então, Ed. Boa noite a todos. Falando sobre minha formação, eu passei pela Letras na UFC, concluí em 2011, depois fiz outras andanças pela mesma instituição, fui para a Filosofia e terminei em 2015. E no mesmo ano, passando para 2016, eu entro no mestrado em Filosofia e entro também na graduação em Artes Visuais na UES. E concluo os dois cursos, posteriormente, e depois entro também no mestrado em Estudos da Tradução na UFC. E quando eu entrei nesse curso, nesse segundo mestrado, também pela UFC, eu entrei com um projeto sobre intersemiótica. Eu tinha planos para trabalhar com a obra O Hobbit, ela adaptada para o cinema. E chegando para conversar com o meu orientador, percebemos que o projeto era um pouco longo, um pouco árduo para poder concluir. Aí pensei em trabalhar com outro tipo de temática. Cheguei para ele para falar sobre esperantologia. Eu queria trabalhar com tradução em uma obra. Mas só que, infelizmente, o professor achou que eu não tinha capacidade para traduzir o livro, porque achava que era um mestrado e não ia dar tempo. Eu queria traduzir uma obra de poesia, se eu não me engano, na época, e ele não aceitou, acabou negando. Aí eu tive que continuar com a mesma temática no Hobbit para o cinema. Só que com uma temática mais enxuta, e deu certo e concluí. Apesar disso, eu fiquei meio frustrado, e em 2019 fiz a seleção para o doutorado e passei para o doutorado em letras. Também com o mesmo projeto semelhante. Eu melhorei o projeto que eu usei no mestrado, já é um pouco esquecido do Esperanto. Opa, o Emiliano chegou. Muito bem, então vamos deixar um suspense aí, o Ed vai esclarecer isso amanhã, e registramos aqui a presença, né, que nos honra muito, né, do professor Emiliano, né, João Emiliano, tá certo? De Aquino, não é isso? Então, Emiliano, é uma grande satisfação. Tá? Aliás, eu pulei o Fortaleza, né? Olha, e lembrando que o Ed é fanático pelo Fortaleza, eu sou ferroviário, né? Agora, você tem o Fortaleza no próprio nome, né? O que me parece, né? É muito assim. Bom, às vezes você não. Bom, então, saindo do futebol um pouquinho, né? Então, eu costumo dizer, professor, Fortaleza é a cidade, o time e a virtude pretendida. Olha aí, rapaz. Muito bom. Pois, Emiliano, é uma grande satisfação. Nós estamos aqui desde segunda-feira, nesse minicurso, né, que está aí coordenado, né, pelo Ed, né, que é nosso orientando aqui do doutorado, certo? Que está assumindo esse desafio interessantíssimo, né, de fazer esse estudo, né, sobre a tradução de Graciliano Ramos, né? E amanhã até vou falar sobre este, né? Vivo e Seca, né? Que é a tradução para o Esperanto, né? Muito bem feita. O Leopoldo Quinetti, que é um baiano, né? Misturado com alemão, ele traduziu nada menos que os Lusíadas, né? Então temos aqui né, realmente uma pedreira. E teve soluções assim encantadoras, né? Criou neologismo, porque o tradutor, né, de literatura, ele revive a obra, tem que ser um poeta, né, tem que ser um literato também, né? Então, amanhã eu vou tocar sobre alguns desses processos, né, fixando sobretudo o conto Baleia, né? Mas aqui eu tenho, com certeza, a presença de uma pessoa apaixonada pela obra de Graciliano Ramos, né?
Então, damos aqui as boas-vindas ao professor Emiliano, tá? É isso que vai, né? Acho que vai confessar essa paixão, não é não, professor? Não é isso? Ou essa Eu admiração? queria, sim, primeiro me explicar, talvez, muito obrigado, eu quero agradecer as boas-vindas tão simpáticas, entusiásticas, e o que aumentou o meu temor de decepcionar os anfitriões. Eu devo dizer o seguinte, o Ed, eu acho que ele formulou o convite porque eu estou com um projeto de pesquisa, enfim, eu acho que ele viu eu anunciando a seleção de bolsista para um projeto de pesquisa sobre São Bernardo, do Graciliano Ramos. Bom, como é um projeto de pesquisa, o que eu cheguei a formular como projeto de pesquisa foi uma questão, né? E o que eu vou apresentar aqui é uma questão, tá? Que tem a ver, digamos assim, com uma certa forma de leitura leitura crítica, filosófica, eu não sei exatamente qual é a categoria adequada ainda, né? De um texto literário. Né? A minha referência é o Walter Benjamin, né? E o que me força a estabelecer o diálogo da obra com a crítica, e eu vou tentar justificar isso com a crítica da obra, né? Pegando 3 momentos fundamentais da crítica da obra, que é o Otto Maria Carpo, em 1942. Eu acho que ele mal sabia ainda falar português, mas, enfim, escreveu um texto no Globo, acho que foi no Globo, é um texto sobre o problema da linguagem o problema, a famosa questão da linguagem de Graciliano Ramos foi formulado pela primeira vez não pelo Antônio Cândido em Ficção em Confissão e Ficção, mas por Otto Maria Carpo. Depois, o próprio Antônio Cândido, né, que era amigo do Carpo, enfim, leitor do Carpo, e o cita no ensaio, né, com o conceito de sentimento de propriedade, né? Isso em 56. E, na minha opinião, o que chega ao ápice da crítica do São Bernardo é o texto de 1966, do Luiz Costa Lima, na época professor de teoria literária ainda da UFMG, hoje está no Rio, eu acho, porque eu vi logo quando o Bolsonaro ameaçou fechar aquela instituição lá do Rio, ele era um dos intelectuais que tomou a palavra, enfim. É Luiz Costa Lima que escreve em 1966 e publica num livro chamado Por que Literatura, em 68 ou 69, não estou recordando, um pequeno texto sobre a reificação de Paulo Honório. Então, veja, nós temos aí, digamos, não se trata aqui de uma teoria, não estou apresentando uma história progressiva da crítica, não. Mas me parece que são 3 momentos fundamentais da apreciação crítica do texto do Graciliano, né, com Otto Maria Carpo, que ele se coloca a seguinte questão: por que a linguagem aparentemente seca e resumida, quase uma linguagem, eu diria, quase uma linguagem de relatório? Bom, nós sabemos que Graciliano foi descoberto como escritor a partir dos relatórios que ele produziu como prefeito lá de uma cidade do interior de Alagoas, né? E ficaram encantados com o relatório e perguntaram, acho que o Smith chegou para ele e perguntou se ele tinha alguma coisa escrita do ponto de vista literário. Ele disse: tenho, Caetés, né? Mas então, a tese do Otto Maria Carpo é que tem algo
e eu acho que o Otto Maria Carpo ele apresenta já aí um certo indício de resolução da questão, ele chama a atenção para a natureza dupla da linguagem de Graciliano Ramos. Ao mesmo tempo, uma linguagem breve, uma linguagem que só fala o essencial, uma linguagem, digamos assim, que tira toda o excedente de gordura literária, portanto, uma ruptura muito grave, digamos assim, com o romantismo, né, e com o naturalismo, né, e portanto, chama a atenção para esse elemento da linguagem, que para ele, ao mesmo tempo, e Otto Maria Carpo era um leitor do Walter Benjamin, né, leu Benjamin quando o Benjamin não era conhecido nem na Europa, quer dizer, o Benjamin era conhecido na Alemanha, mas não era conhecido na Áustria, não era conhecido em outros países, mesmo de língua alemã, ele já tinha lido o Benjamin, e o Otto Maria Carpo. Gente, eu vou já justificar o que isso tem a ver com minha pesquisa, certo? Porque que eu estou falando dessa história da crítica e desses 3 momentos da crítica, né? Porque aí vocês, com muita justiça, poderão perguntar por que o Emiliano veio falar do romance, algo que poderíamos chamar de romance, ainda, talvez, né? E ele está falando da crítica. Eu vou justificar no segundo momento aqui. Eu deveria ter começado pelo segundo momento, né? Mas, então, deixa eu dizer aqui. Para ele, ao mesmo tempo, esse elemento, essa brevidade, essa economia na descrição, essa essencialidade da apresentação literária, da construção literária, para ele tem algo de messiânico, de salvífico, porque se trata de salvar o que é essencial, né? Isso lembra, gente, uma interpretação muito importante para o Benjamin, que é a interpretação de que Simplício faz de Platão. Simplício diz que a teoria das ideias de Platão busca salvar os fenômenos, ou seja, que a redução da multiplicidade fenomênica para uma unidade pensada, ideada, que é isso que a teoria das ideias propõe, é salvar na memória, sob a forma do conceito, essa multiplicidade fenomênica. É interessante que essa é a teoria a que Primo Levi termina sendo conduzido, ou concluindo, digamos assim, apresentando no seu último livro de testemunho, que é Os Afogados e Sobreviventes, né? Ele diz, bom, como é que 40 anos depois eu me lembro? Ele diz, eu não me lembro, eu conceituei. A única forma de guardar na lembrança foi conceptualizar, né? E, bom, então, a leitura muito bonita, muito cuidadosa e muito inteligente, digamos assim, do Otto Maria Carpo, do São Bernardo, ele articula, bom, e da obra como um todo, mas especificamente de São Bernardo, ele articula isso, vamos dizer assim, numa linguagem mais chã, né? Uma secura da linguagem, uma linguagem mais seca, mais econômica, mais, enfim, mais breve e mais essencializante, digamos assim. E isso, para ele, teria uma dimensão teológica. Bom, eu acho que o materialista histórico, o ateu, do Graciliano Ramos deve ter rido, né? Porque, para nós ainda, eu acho que foi a primeira vez que se juntou no Brasil materialismo histórico e teologia, materialismo histórico e redenção, salvação, enfim, coisa que hoje em dia a gente está mais acostumado por causa da força do pensamento do Benjamin, hoje, enfim, nas nossas humanidades, né? Nas humanas. O Cândido, bom, Cândido, qualquer coisa que ele diga é genial. Eu sou fã do Antônio Cândido, enfim. O Cândido articula essa questão da linguagem, por isso que no texto dele ele fala da brevidade, da brevidade e do essencial, é isso que caracterizaria a linguagem do Graciliano Ramos. Articula isso ao que ele chama
ele chama de sentimento de propriedade. Bom, Paulo Honório seria um sujeito dominado pelo sentimento de propriedade. É um sujeito, digamos assim, que tem um sentimento compulsivo, é uma compulsão à apropriação, né? E uma linguagem capaz de expressar, digamos assim, uma personalidade, né? Um indivíduo problemático e vazio de conteúdo, né? Uma pobreza de individualidade cuja força só se manifesta de modo exterior, com a força, né? A apropriação, digamos assim, que é uma individualidade que no final fracassa, porque finalmente ele termina se perguntando do que valeu isso, né? Do que valeu isso, depois de ter perdido o amor, que descobre que amava mesmo, depois de ter perdido, enfim, os amigos, de ter perdido o tempo de vida, porque toda a vida dele foi para apropriar-se, né? Então, o Cândido articula a questão da linguagem de modo absolutamente genial, o problema da linguagem posto pelo Otto Maria Carpo com este conceito que ele liga, que ele produz, digamos assim, para entender Paulo Honório. Paulo Honório é o indivíduo problemático, é o herói romanesco problemático, típico da modernidade, dominado por uma afecção, por um pathos, né, próprio da sociedade moderna, que é esse sentimento de propriedade, e esse sentimento de propriedade leva a sua vida ao fracasso. Isso é 56. 56, o ano que o Graciliano morreu, né? E é o ano em que ele sabe, então, eu acho que é pelo José Olímpio, não tenho certeza, que o Graciliano tinha manifestado o desejo de que ele, Cândido, prefaciasse suas obras completas. Certo? Ele disse que se sentiu muito honrado, porque, enfim, tinha se encontrado 2 vezes apenas com Graciliano, as 2 vezes de modo muito cortês, mas ele achava assim, que Graciliano, um stalinista, jamais convidaria ele, que era do Partido Socialista, crítico do PC, crítico da União Soviética, enfim. Mas o Graciliano, evidentemente, sempre foi muito maior do que isso, né? Em 56, e aí me parece que tem, do ponto de vista conceitual, categorial, tem assim, um avanço, né? O Luiz Costa Lima, nesse pequeno texto, é um texto pequeno, ele descobre o conceito de reificação, não através do Lukács, mas através do Lucian Goldman, nesse livro que tem em português de Portugal, que se chama Dialética e Ciências Humanas, certo? Que tem um texto sobre Lukács e o conceito de reificação, que o Lucian Goldman apresenta nesse texto chamado Gênese e Estrutura, é uma proposta metodológica de análise do texto literário, né? E ele traz o conceito do Lukács de reificação. Por bem, baseado no Lucian Goldman, o Luiz Costa Lima faz um texto que eu acho absolutamente genial, tão genial como o do Carpo e o do Antônio Cândido, que é a reificação de Paulo Honório. Aqui não se trata mais do problema, o Paulo Honório não é pensado mais a partir desse conceito de sentimento de propriedade. Porque qual é a questão, então? É pensar a partir do conceito de reificação, que é um conceito do Marx que aparece em O Capital, embora seu conteúdo já esteja lá desde as primeiras obras de Marx, mas que no Capital aparece, que é a seguinte, de modo muito sintético, né? O que o Marx diz no ponto 4 do capítulo 1 do livro 1 do Capital? Ele diz o seguinte, que na sociedade de mercado, a relação dos homens é uma relação mediada pela troca de mercadorias. Portanto, os homens não se relacionam diretamente. Os homens se relacionam através das mercadorias. Mas quando os homens se relacionam através das mercadorias, não são os homens que determinam suas relações, porque as trocas de mercadorias, nós sabemos disso, pelo menos desde Adam Smith, do grande pensador liberal Adam Smith, segundo a qual a troca de mercadorias obedece a uma lei.
que para Adam Smith é uma lei natural, para Marx é uma lei histórica, que é a lei do valor, que é a lei do valor trabalho. Eu não troco X da mercadoria A por Y da mercadoria B segundo a minha vontade. Eu troco segundo a quantidade de trabalho. Bom, é a tese básica, depois se desdobra em muito mais coisas. Mas, enfim, o valor de uma mercadoria tem a ver com a quantidade de trabalho social necessário para produzir essa mercadoria. Portanto, diz Marx, quando a relação entre os homens é mediada pela troca de mercadorias, há uma reificação, em alemão Verdichtung, feia, né, que dá um encaminhamento ao verbo, Dinglichung vem de ding, coisa. Há uma reificação, uma coisificação das relações entre os homens, porque as relações entre os homens não são mais relações diretas, são relações mediadas pela lei das trocas de mercadorias, que é a lei do valor. O que é, então, a partir dessa tese, que o Lúcio Costa Lima não toma nem de Marx, nem do Lukács, é do Lucian Goldman, que nos anos 60 era importantíssimo, né? Basta lembrar que Michel Levy saiu daqui do Brasil para fazer doutorado com Lucian Goldman. Então, era um sujeito intelectual de esquerda muito amplo, muito, enfim, não dogmático, e que conversava muito amplamente com a cultura das ciências humanas, como deve ser, aliás, todo intelectual marxista deveria ser. A partir do Goldman, ele tem a seguinte coisa: o que é o personagem Paulo Honório? É a personificação da reificação. E ele chama a atenção para a seguinte coisa, por exemplo, aí ele fala da linguagem que o Carpo tinha falado, enfim. E ele diz a seguinte coisa, mas ele vai mais além. Ele pega e diz: não há natureza em São Bernardo. Quando eu li isso, eu me choquei. Não há natureza em São Bernardo, não há passeio em São Bernardo, não há jogo, não há perda de tempo, não há ato despropositado, a não ser quando ele enlouquece e de ciúme e tal, mas aí é quando emerge do personagem. O humano emerge no personagem reificado. Ele diz: olha, toda a natureza em São Bernardo, primeiro, nós não temos ali o campo, nós temos uma fazenda, temos uma empresa. Não temos natureza, temos plantações, temos forças produtivas, meios de produção. Temos meios de produção. O rio é um meio de produção. A plantação é um meio de produção. Tudo ali é categoria econômica. Gente, evidentemente que o Graciliano não escreveu um livro de economia, não escreveu um livro de sociologia. O Graciliano escreveu um dos melhores, na minha opinião, romances da literatura brasileira. Certo? É um texto absolutamente apaixonante que me lembra Eugênio Grandet, que me lembra, enfim, é um texto se a gente quiser assim, desculpe, no campo da literatura ocidental, eurocentrada, digamos assim, desse tipo de literatura que da Europa se espalha para uma certa região do globo, digamos, um romance que está no nível de Shakespeare, de Dostoiévski. Aliás, ele era chamado de Dostoiévski e ele se abria, né? Ele mangava de quem chamava ele de Dostoiévski. Porque, inclusive, a escrita dele é anti-Dostoiévski, né? Porque quando Dostoiévski não economiza em nada, sem cair no naturalismo, sem cair no romantismo, é uma outra, como diz o jovem Lukács, Dostoiévski é um outro mundo, mas Dostoiévski não economiza, né? Na descrição, na apresentação, digamos assim, das paixões humanas, enfim, ele economiza, né? Então, assim, não se trata, é um grande romance, não tem dúvida que é literatura, nem a qualidade literária desse romance social, né? Que, como chama a atenção, Cândido não é romance regionalista,
é romance social brasileiro, que nasce nos anos 30, né? Ele diz que... Bom, eu falo já um pouco sobre isso, um negócio que eu sempre gostei de ver ele, está no YouTube. Evidentemente, ele não, o Graciliano não fez uma descrição sociológica, não fez um relatório, não fez um tratado de economia. É o crítico Luiz Costa Lima que diz: tudo em São Bernardo é categoria econômica. Tudo em São Bernardo é forma econômica. Evidentemente que aí são dois brigantismos. É o brigantismo, a genialidade, né, o talento literário do grande escritor, que é Graciliano Ramos, né, que fez literatura, e o grande crítico, que é Luiz Costa Lima, que interpreta sem violentar a literatura, mas o que o livro apresenta? Por bem. Por que para mim, na minha pesquisa, na minha pesquisa é importante a história da crítica? Naturalmente, há muitos outros autores que fizeram apreciações críticas de São Bernardo. Tá? Evidentemente, esses aqui já são uma escolha, que são, digamos, um resultado provisório da pesquisa. Tá? Eu confesso que eu li coisas horrorosas enfim, é tipo assim, que é um negócio que me espanta, né? Alguém que escreve 200 páginas sobre Graciliano e diz assim: ele era um bom escritor, apesar de ser comunista. Não, sabe? É um tipo de... Apesar de ser marxista, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Né? Eu acho, inclusive, que ele era sobremaneira materialista histórico em literatura. E justamente compreendendo o que é literatura e a linguagem própria da literatura e o modo da literatura apresentar a vida social. Né? Que eu acho que o Jorge Amado foi uma coisa, em um momento ou outro, apenas que ele conseguiu com essa grandeza do Graciliano. Mas vamos lá. Aniversário do Jorge Amado, a morte de Jorge Amado hoje, ou foi ontem, uma coisa assim. Então, deixa eu só concluir por que é importante também essa história escolhida, construída da crítica. Tá? Porque o Benjamin, no texto que ele escreve em 1921, 22, que é o maior esforço de crítica literária dele, na minha opinião, o momento que o Benjamin teve assim, no auge da sua crítica, do seu talento de crítico, que é um texto que ele escreve sobre Goethe, as afinidades eletivas. Lá ele diz a seguinte coisa, ele diz a relação entre... Ele diz o seguinte, que ele fala que o material do crítico não é a chama, são as cinzas. Portanto, o que ele quer dizer, ele repete isso depois em outros momentos, e repete em 37, num texto sobre... que eu acho que, do ponto de vista dos textos marxistas do Benjamin, é o melhor texto, na minha opinião, que é Eduard Fuchs, o colecionador e o historiador, onde ele opõe esse sujeito muito importante na República de Weimar, que era Eduard Fuchs, que ele contrapõe a concepção de história dele, que ele acha atrasada e tal, com a coleção que ele fazia de objetos culturais. Ele era mais avançado como colecionador do que como historiador. Bom, e aí ele faz uma discussão sobre história. Aí ele diz a seguinte coisa lá também, que é preciso que a obra morra. E é preciso que a obra envelheça para que a crítica aconteça. É como se ele dissesse que é muito difícil, e ele diz isso em outro texto sobre o surrealismo, não se faz a crítica na fonte, só se faz a crítica no vale. Né? Então, há um processo de morte da obra para que uma outra época histórica possa, de algum modo, fazer análise. Aí ele compara a alquimia com a química. Né? Então, a crítica seria um pouco química, né? Que tem a ver já com os restos mortais da obra e tal. Bom, evidentemente que a obra nunca morre, mas o que morre é a relação da obra com o seu contexto, digamos assim. Que aí, para o próprio Benjamin, é um negócio complicado, porque
Para a sociologia literária da época do Benjamin, eu explico o texto pelo contexto. Para Benjamin, não se trata de explicar o texto pelo contexto, mas se trata de encontrar o contexto no texto. E, na minha opinião, é isso que esses três críticos fazem, né? Mesmo que o Cândido só vá conhecer o Benjamin depois, o Otto Maria Carpo já conhecia. Na minha opinião, quando o Otto Maria Carpo está falando da linguagem seca, breve, essencial, ele já está falando de reificação, ele já está falando da linguagem reificada, portanto, porque é a linguagem capaz de expressar a experiência de Paulo Honório, é essa linguagem empobrecida, não mais uma linguagem rica, múltipla, seja do naturalismo, seja do romantismo, mas essa linguagem do romance social, se quisermos chamar do realismo do Graciliano, tá certo? É essa linguagem que é capaz de dar conta do que ele fala e da experiência que ele fala, né? Que a gente poderia dizer que é uma linguagem que é contemporânea ao relatório. Ele que foi autor de relatórios literários, né? Ele pode fazer uma literatura que é parente ou contemporânea do relatório, para poder dar conta dessa experiência social, né? Só que essa experiência social está no texto literário. Eu não descubro essa experiência social fora do texto para explicar o texto. Essa é uma tese forte do Benjamin. Benjamin tem algumas teses fortes sobre a crítica literária. Eu quero chamar a atenção só de duas aqui. Uma é essa, usando essa linguagem que não é a do Benjamin, digamos assim. A experiência social, a relação entre a experiência social e o fenômeno cultural, seja ele qual for, não é que a experiência social explique. Não é que eu vá, é claro que ela explica, que ela produz, mas é assim, não é que eu vá da experiência social para o fenômeno cultural. Se trata de encontrar no fenômeno cultural a experiência social. Tá certo? Essa é uma tese. Isso está articulado com outra tese. A obra e o autor são duas coisas completamente diferentes. Pelo menos as boas obras, né? Isso tem a ver com toda a crítica que principalmente na França, né? A crítica da geração do André Gide à geração do Maurice Barrès e a sua tese de uma literatura psicológica, né? Então, todo o esforço, inclusive no próprio texto do romance, como, por exemplo, faz tempo que eu não leio o André Gide, viu, gente? Eu sou de uma geração que lia muito André Gide. Hoje em dia, ninguém mais lê André Gide. Eu acho que, infelizmente. Mas, enfim, nos Moedeiros Falsos, todo o esforço do André Gide é mostrar pelo personagem, pelas falas do personagem, que não há coerência entre o que eu sou e o que eu faço. Portanto, o que está ali em discussão é o problema da literatura francesa. A ideia de que os personagens são coerentes com suas ações, com seus sentimentos, e que, portanto, o autor e a obra mantêm uma linha de continuidade. Para Benjamin, não se trata disso. Uma coisa é o que Baudelaire pensa sobre a modernidade, por exemplo, nos seus textos teóricos. Outra coisa é a modernidade que ele apresenta na sua poesia. Benjamin não só identifica que são coisas diferentes, mas que a verdadeira concepção de modernidade do Baudelaire não está nos textos teóricos que ele trabalhou conceitualmente. A verdadeira concepção de modernidade de Baudelaire está na sua poesia, nas Flores do Mal. Certo? Inclusive na diferença entre o spleen, o ideal e assim por diante. O que isso importa para mim? Isso importa para mim no meu esforço de compreender São Bernardo, já que eu considero que São Bernardo eu considero São Bernardo a mais importante obra do romance social brasileiro, certo? Dos anos 30, tem coisas maravilhosas como Meninos de Engenho do Zé Lindo do Rego, tem Capitã de Areia, que eu sou apaixonado pelo Pedro Bala e seus amigos. Tá? Mas essa obra de São Bernardo, eu acho que é bom.
Mas uma coisa é o que o Graciliano pensa e outra coisa é o que Graciliano apresenta. Então, no esforço de dizer, é a mesma coisa de dizer o que é a sociedade brasileira em São Bernardo e o que é que Graciliano Ramos pensa de São Bernardo. E nessa descontinuidade, a gente descobre o grande escritor, quer dizer, descobre mais uma vez, né, o grande escritor que é Graciliano. Só vou dizer esta informaçãozinha aqui e mais outra e concluo minha fala. Bom, Graciliano é de uma geração de marxistas brasileiros que considerava que o campo brasileiro era feudal ou semi-feudal. Essa é a grande teoria do marxismo brasileiro, hegemônica, digamos assim, até os anos 60. Até 66. Certo? É porque essa ideia aí, bom, o golpe de 64 destruiu essa ilusão. Qual era a ilusão? Era a seguinte, havia uma teoria do Brasil. Qual era a teoria do Brasil, do marxismo e da esquerda brasileira, não só do Partido Comunista, mas, enfim, também dos trabalhistas, dos nacionalistas, dos ZEB, enfim, de todo mundo. Qual era a teoria? O Brasil é um país atrasado, essa é uma intuição que vem desde dos anos 70 do século XIX, seja dos meninos de Recife, seja de Rui Barbosa, seja de Joaquim Nabuco, seja dos nossos meninos aqui do Ceará, Rocha Lima, Antônio Pompeu, essa geração genial do Ceará dos anos 70, do século XIX, certo? Qual era? É que o Brasil é dual. O Brasil é dual. Há um dualismo no Brasil. Esse dualismo entre cidade e campo, que se intui pela primeira vez nos anos 70, ganha depois a forma nos anos 20 e 30, no grande debate que antecede e segue a Revolução de 30, que é a discussão sobre industrialismo e agrarismo. Né? Então, há um choque de dois Brasis, de dois projetos, são projetos sociais, políticos, etc. Bom, nesse debate do qual o marxismo brasileiro do qual ele é filho, do qual ele é herdeiro, digamos assim, do qual ele nasce, o marxismo brasileiro não nasce de forma exportada. A grande tese do marxismo brasileiro sobre o Brasil vem antes do marxismo, vem desde os anos 70, portanto, desde a segunda metade do século XIX, que é essa visão dualista, né? E, portanto, a necessidade de um progresso que ia via indústria, ciência, etc, etc. Até o positivismo era parceiro nisso, né? Nisto, qual é a tese do Partido Comunista, do marxismo brasileiro, da esquerda brasileira? Que o campo brasileiro não era capitalista, que o campo brasileiro era pré-capitalista, feudal ou semi-feudal. Certo? Mas não é isso que o São Bernardo apresenta. Não é isso que São Bernardo apresenta. São Bernardo, portanto, é uma coisa, Graciliano Ramos é outra. E eu não explico São Bernardo. Portanto, eu encontro em São Bernardo uma apresentação histórica, sob forma literária, uma apresentação histórico-social, enfim, etc., psicológica, inclusive, sob forma literária, sem romper a lei da forma literária, certo? De uma realidade social. Né? E isto se dá na ruptura, na descontinuidade entre o autor e a obra. Portanto, a obra é muito mais, se a gente quiser, sobre esse aspecto, né? É muito mais obra do tempo e da realidade social do que uma extensão do indivíduo, do sujeito, da concepção política, das posições morais e tal, de Graciliano. Né? Graciliano achava que o campo brasileiro era pré-capitalista. A obra dele apresenta outra coisa. Não só, Vida Seca também. Né? Pô, Fabiano é um proletário. Ainda que fosse um assalariamento, como vai dizer Caio Prado Júnior, disfarçado. Porque, veja, o que acontece em 66? Acontece duas coisas, e com isso eu termino. Tá? Eu maltratei a obra completamente, né? Mas eu acho que justifiquei, porque se trata de trabalhar com cinzas. Em 66 acontecem duas coisas. É o texto do Luiz Costa Lima,
a reificação de Paulo Honório, que só tem sentido, e é isso que ele diz, só tem sentido falar em reificação se São Bernardo for uma empresa capitalista. E é essa a tese do Luiz Costa Lima. São Bernardo é uma empresa capitalista. Lá não existe natureza, nem passeio, nem tempo livre, não existe nem ritual religioso ali. Porque até a capela é feita para ajudar a disciplinar os trabalhadores, né? Que são bichos. Diz o próprio Paulo Honório, são os bichos. Tem uns bichos que falam, tem uns bichos que não falam, né? Tem uns bichos que reclamam, tem uns bichos que não reclamam. Mas não há diferença entre os trabalhadores e o gado. São bichos. O que o personagem Paulo Honório está chamando de bichos, o Luiz Costa Lima diria, são agentes econômicos. Agentes econômicos. O que Luiz Costa Lima está dizendo ficaria, do ponto de vista da cultura social, da cultura literária, digamos assim, do ponto de vista da forma de ler o Brasil, completamente incompreendido. Se não fosse algo que acontece no mesmo ano. O que acontece no mesmo ano? Caio Prado Júnior publica a Revolução Brasileira. E o que é o objeto do Caio Prado Júnior na Revolução Brasileira? Ele tem uma função política, é uma intervenção política. Ele quer explicar por que os democratas, os nacionalistas, a esquerda, fomos todos derrotados em 64. Porque ele diz, porque havia uma teoria falsa do Brasil. Qual a teoria falsa do Brasil? Essa teoria de que o campo é pré-capitalista, é feudal ou semi-feudal, de que existe uma burguesia brasileira que é a favor da industrialização e que se opõe aos senhores feudais e semi-feudais, e, portanto, o que teríamos em disputa era, de um lado, o imperialismo estrangeiro em aliança com os senhores feudais e semifeudais para manter o Brasil atrasado, e uma burguesia nacional progressista que se aliaria com as classes populares e tal, e tal, e tal. Bom, nós não vimos nada disso em 64. Em 64, o que nós vimos foi o quê? Foi todos os Paulo Honórios, né, com seus primos, tios, irmãos, parentes, amigos industriais, apoiando o golpe de 64 e um novo pacto com o capital estrangeiro. Quer dizer, se demonstrou que não havia burguesia brasileira ou nacionalista, burguesia nacional, de oposição ao imperialismo e ao campo. Muito pelo contrário, havia uma aliança econômica, social e política, digamos assim, comum. Essa derrota política precisa de uma nova teoria do Brasil. E ela é apresentada pelo Caio Prado em 66, né? Onde ele mostra que, primeiro, o campo é capitalista. Se o campo é capitalista, ainda que seja sob relações sociais assalariadas disfarçadas, né? Porque para ele a meia e o terço é relação assalariada, não é relação feudal, e ele mostra que o feudalismo é outra coisa, né? Feudalismo da Europa e feudalismo da Ásia são coisas totalmente diferentes do que acontece nos países dependentes da América Latina. Portanto, há relações capitalistas, patronais, assalariadas, disfarçadas no campo brasileiro. Tá? Só quero lembrar que o Paulo Honório era jornaleiro, quer dizer, diarista. Ele era um trabalhador que recebia por diária, antes dele se tornar rico e dono e tal, e tal, e tal. Né? Nunca fica claro qual é a forma de pagamento da peãozada, mas a gente sabe que seu Ribeiro, enfim, a mãe de Madalena, que eu esqueci o nome agora, esse pessoal é pago. Né? O Luiz Padilha é pago como professor. Então, há uma relação assalariada em São Bernardo. Né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, em 66, a obra ela é tirada do contexto, enfim, passam quantos anos? 30 anos, né? 32 anos. Essa obra
né, pode ser lida no que ela diz. Eu estou supondo aqui que seja correta a leitura do Luiz Costa Lima, tá certo? Que eu concordo com ela. Ela pode ser lida pela crítica em Luiz Costa Lima no que ela diz, né? E não é à toa. Por que não é à toa? Porque, de algum modo, né, o tipo de leitura sobre o campo não é possível mais afirmar sobre o campo do ponto de vista do que se afirmava nos anos 30. Mas essa obra, já nos anos 30, apresentava um campo que é o que é confirmado depois pela história, pela historiografia brasileira, na figura do Caio Prado Júnior em Revolução Brasileira. Eu não sei se eu tornei clara essa relação, o fato de que a crítica de Luiz Costa Lima ela é contemporânea da história do que na historiografia brasileira acontece com a obra do Caio Prado Júnior. O reconhecimento na leitura interna da obra de que São Bernardo é uma empresa capitalista, de que não há natureza, não há tempo livre, não há jogo, tudo é contabilidade ali, né? Até o casamento, porque que ele casou, porque ele queria ter filho, para quê? Para ter um herdeiro, né? É tudo, enfim, a reificação total, né? A leitura interna da obra que faz Luiz Costa Lima casa, digamos assim, coincide, combina, está de acordo com a leitura da realidade social apresentada por Caio Prado Júnior. E isso é possível, talvez isso tenha sido possível 30 anos depois, justamente porque a obra se torna cada vez mais atual, isso é importante para o Benjamin. A obra se torna mais atual quanto mais se distancia do seu próprio tempo. Ela fala para nós, por exemplo, hoje, que enfrentamos o domínio completo do agronegócio. O que é São Bernardo? É um agronegócio. Né? A realidade social do campo hoje é mais bem vista em São Bernardo, uma obra de 90 anos atrás. 90 anos quase, né? Atrás. Percebe? Então, a atualidade da obra se dá, a força da obra não dá na sua conexão com o seu tempo, mas na capacidade dela de morrer para o seu tempo. Né? E encontrar, e com isso eu termino, aquilo que Benjamin chama de momento de legibilidade. Há um momento em que a obra se torna legível, ou seja, interpretável. Não é no seu próprio tempo, é quando ela se mostra a obra de outro tempo. Né? É o que São Bernardo, naquilo que a crítica de Luiz Costa Lima diz dele, né, se manifesta em 66, 2 anos após o golpe de 64. Era isso é isso que a pesquisa está tentando pensar e descobrir. Enfim. Obrigado. Excelente, viu? Professor Emiliano, aí assim, realmente uma visão de uma lucidez impressionante, né? Muito obrigado. Aqui, eu do meu lado da semiótica e da literatura, eu vou trazendo os meus filtros, né? Para perceber como você, através do próprio, né, o Benjamin, faz ressaltar o aspecto discursivo, né, dessa elaboração como um campo de estudo de valores, né? Quer dizer, o romance é uma percepção. Agora, achei incrível realmente, quando você apresenta, não é, ali, digamos, o valor da intuição na construção do discurso, porque o discurso atualiza, né, o que a gente chama de um paradigma social. Porque quando eu estou falando aqui, eu estou atualizando e realizando, não é, as disponibilidades de valores que estão no meu tempo, na minha situação histórica. Então, a obra literária ela é um discurso privilegiado a ponto de... Aí você foi falando, eu só fui aqui marcando assim com a canetinha, né, mentalmente, né,
Assim, por exemplo, quando a gente pensa naquele Alencar, que escreve Senhora, né, com a estrutura de um livro de contabilidade, ele, ainda que seja pessoalmente uma pessoa, né, conservadora no seu tempo, né, mas ele constrói uma obra que se abre para revelar a mulher, não é isso? E fazer uma crítica contábil, né, dessas relações. Né? Você também me ajuda a entender a progressão até poética, quando a gente fala de gradação das obras aqui já dentro da contemporaneidade do Graciliano Ramos, quando a gente pega, por exemplo, né, ali de Bangui, né? Não é isso? Nós temos até chegar à usina, quer dizer, esse movimento, né, que vai se fazendo no chamado romance de 30, também na busca, né? E você, de alguma maneira, me faz, né, também redimensionar a Raquel, que eu sempre pensei a Raquel como aquela que discute a propriedade, né? Ela digamos, desde o começo, acho que o meio e fim, né? Desde ali na Conceição, passando pela condição feminina que ela estuda em vários aspectos, na própria relação da disputa do Dora Duralina, mãe e filho, né? Quer dizer, mãe e filha, existe uma disputa de propriedade, né? A mãe, né, trai a filha com o genro, né? Quer dizer, há uma captura, né? Então, você, assim, de alguma maneira, nos permite perceber, né, uma leitura, não é? Que realmente mostra como os autores, né, na sua intuição, eles captam de uma forma impressionante, não é isso? Os elementos enfim, essa grande circulação de valores e dão, né, uma forma, eu diria assim, às vezes poética, né, às vezes, enfim, mas de uma maneira estética para, né, essa correlação, né? Então eu fiquei aqui muito, muito feliz. Inclusive, o próprio modo de produção, eu até arriscaria dizer que alegoricamente é representado pelo Paulo Honório, quando ele reúne as pessoas, né, para a construção do romance. Do romance, né? Ele exercita um modo de produção pela divisão do trabalho, né? O padre Silvestre vai ficar com as citações tais, né? Lúcio Gomes de Azevedo Gondim e tal, né? E no final ele avalia, ele vê que é um fracasso, quer dizer, ele fracassa, né, no próprio modo. E outra coisa que você também chama muita atenção, e eu gostaria de chamar a atenção, porque é um tema muito discutido, é o problema feminino, né? A questão do gênero, né, hoje, e quando há uma reificação específica sobre o feminino na Madalena, né? Que me parece que ali a Eva, né, ela retorna, né, para uma vingança, né, e destrói o projeto, né, dessa masculinização, assim, né, enfim, encarnada, né, na figura desse Deus Paulo Honório, né, Deus, né, capitalista, né? Então, eu fico muito feliz com essa leitura, né, e estou vendo aqui alguns comentários, né, aqui muitos elogios, a turma aqui falando, né? Mas, enfim, né? É muito interessante, você também coloca que o redimensionamento, né, interpretativo da obra, quando ela sai do seu tempo, né, a dimensão que parece, a perspectiva, esse distanciamento, essa disjunção é histórica. E o que mostra que o discurso é da ordem da história. E que nem toda obra sobrevive. Exatamente. Não é toda obra que 30 anos depois ganha atualidade, ou 90 anos depois tem uma atualidade, e ainda diga aos nossos sentidos, à nossa percepção estética. Né? E aí é o Monteiro Lobato, né, que fala da vassourada do tempo, né? Vassourada do tempo. A faxina, né? Mas é muito interessante. Então, o que mostra que é isso mesmo. E isso inverte. Você se lembra, lá o Érico Veríssimo, né, no Incidente Antares, ele ao falar sobre os positivistas, né, os grandes patronos, né, das revoluções lá do republicanismo, na verdade, do Rio Grande do Sul,
Aí havia essa ideia de que os mortos, cada vez mais, porque lá são os mortos que entram, né, e se revoltam, né, porque eles não são... Há uma greve de coveiros, né, e aí os mortos se revoltam. Aí aparece a frase que, evidentemente, ele vai ironizar, de que os mortos cada vez mais governam os vivos, quando a gente vê que, na perspectiva marxista, histórico-dialética, é o contrário, os vivos é que vão dando cada vez mais sentido aos mortos, né? Quer dizer, o Érico Veríssimo também estava, né, impressionante. A própria greve, né, você, inclusive, trouxe muita luz aqui na minha percepção, porque quando eu penso na greve dos coveiros, não há como pensar nisso fora de uma ordem capitalista, óbvio, né? Então, você trouxe muita ordem aqui, a minha bagunça, uma série de aspectos Obrigado, aqui professor. De interpretação. Muito, muito bom, Emiliano, muito bom mesmo. Né? E a turma, né? Tivemos, aqui não sei se perguntas, né? Estão aqui. Aqui é mais admiração, viu? Os parabéns, todo mundo realmente muita coisa reveladora, né? É generosidade de vocês. Mas não, você vai trazendo aqui caminhos, né, interpretativos. E eu tenho tido também uma experiência dentro da semiótica e tal, de contato com outros, com trabalhos do Graciliano Ramos, que, como no caso de angústia e tal, que vão também estudar essa figura problemática, né? Quer dizer, a questão do ciúme, né? Como ela ocorre, que já está lá no São Bernardo, essa ideia da posse, né? Ciumenta, né? E das paixões que vão se desenvolvendo. É angústia, professor, eu não sei se você sabe disso, uma curiosidade. Angústia, o Graciliano Ramos não gostava dele, né? Inclusive, assim, a mulher encaminhou a editora logo que ele foi preso, né? E ele achava assim, que é um livro mal escrito, que tinha que ser revisado. Mas, enfim, a mulher encaminhou. E o Cândido, no começo, concorda com ele que de todos os livros é o menos interessante. Depois diz o Cândido, quase no final da vida, é um livro genial. Ele, somente hoje eu entendo aquela obra. Eu fico pensando assim, quer dizer, é uma obra geralmente que nem o autor, nem seu melhor crítico, né? O crítico que o autor reconhecia como seu melhor crítico, compreendeu na época, nos anos 30, 40, mas nos anos 80, nos anos 90, né? O Cândido dizendo, é uma obra absolutamente genial. E eu assim, farei uma reflexão, assim... porque eu trabalho com a portuguesa, sobretudo, a literatura portuguesa, né? Mas, assim, por exemplo, quando eu pego um Guy Bells, do Alves Redol, ali existe um estudo realmente da agroindústria. Os Guy Bells são os nossos boias frias, que vêm de outras regiões, né, até mais altas de Portugal, por questões sazonais, né? Eles se deslocam para os campos de arroz, para, né, aquela colheita, não é? Então, existe toda uma ideia de modo de produção, de revisão da lógica feudal e tal. É impressionante. O Guy Bells é um livro muito simples, é um livro inaugural do neorrealismo português, mas que traduz isso muito bem. Mas quando a gente avança no neorrealismo, vai encontrar uma tendência existencialista, não é? Como do Virgílio Ferreira e tal, que é um neorrealismo avançado. Aí eu lhe pergunto, você, nesse sentido, aproximaria Graciliano Ramos, né, do existencialismo? Como é que funcionaria essa possibilidade? Não assim como adesão, mas como você acabou de dizer. Essa obra, de alguma maneira, está também levantando as questões que o existencialismo de Sartre mesmo, né? Quer dizer, assim, evocou no seu tempo, de alguma maneira? Eu acho assim, bom, tirando a lindeza que é o Sartre como intelectual, né? Intelectual público, intelectual que toma a palavra, intelectual que intervém nas questões do seu tempo, o existencialismo, naquilo que ele deve à fenomenologia, é uma concepção essencialista, mesmo quando é anti-essencialista.
Quer dizer, há uma teoria do homem, há uma filosofia, uma antropologia filosófica, há uma... Me parece que os personagens do Graciliano, mesmo nos 2 livros, que é mais próximo à psicanálise, na minha opinião, que é Infância e Angústia, Oxe. e talvez justamente nesses, né, não há a ideia de profundidade do sujeito, não há ideia de uma antropologia. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, a natureza problemática do herói, né? Enfim, a natureza problemática do indivíduo, né? Do herói romanesco, é a natureza problemática da existência social. Né? Eu acho que isso, inclusive, é o que manifesta a tal linguagem breve, essencial, seca, econômica dele. Né? Há uma... Quer dizer, tem um negócio que é um negócio de Deus mesmo. Né? Quer dizer, o sujeito, numa linguagem que se nega à profundidade, ele faz o que o Picasso faz, né? Não é? O Picasso transforma as 3 dimensões em 2. 2, isso. Né? E, ao fazer isso, mostra a realidade de um modo mais profundo, justamente ao lhe negar a profundidade metafísica. Muito bom. Né? É o que ele faz desde o violino e da catedral ali 11/12 até a grande obra, que eu acho a grande obra, né? que é Guernica. Né? Há uma abstração no sentido, então, digamos, de ressaltar a condição discursiva disso, né? Então, eu acho exatamente a conversa entra nesse... Os elementos imagéticos, os elementos... que não é descritivo no sentido jornalístico, mas é imagético do ponto de vista poético, literário, enfim, nessa ordem, né? Então, por exemplo, quando o Luiz Costa Lima diz que eu realmente me choquei. Eu me choquei, inclusive fiquei invejoso. Porque eu sou burro que não notei isso. Está lá na minha cara. Toda referência... Não há natureza. Não há natureza. Mas na minha cabeça estava lá a fazenda, quase a fazenda do meu avô. Quer dizer, meu avô não era rico, né? Mas, enfim, quase a fazenda do meu avô. Não tinha rio, mas tinha açude, que eu ia pescar, ia brincar. E, naturalmente, uma fazenda do meu avô não produzia quase nada, por causa da seca, inclusive. Mas, enfim, não era uma fazenda que tinha empregados, enfim, né? Tinha poucos empregados. O que eu quero dizer assim, na minha cabeça era quase assim, uma fazenda, o campo, o sertão, nada disso. Agora, onde é que Luiz Costa Lima descobre, e isso me parece importante, para esquecer Benjamin, mas acho que Benjamin concordaria com essa leitura, porque não é uma aplicação de Benjamin, é quase assim, eu conhecendo Benjamin, ao ler a história da crítica de São Bernardo, eu me encantei como é que, enfim... Luiz Costa Lima, então, diz onde é que Luiz Costa Lima descobre o que ele disse sobre São Bernardo? Na textura de São Bernardo. Está lá dito. É uma questão de olhar de modo correto, que eu burro, não olhei de modo burro, eu nem concordo com esse conceito. Eu só aplico a mim mesmo. Não olhei de modo correto. E diz o Benjamin... Não se trata, nesse texto sobre as afinidades eletivas, ele diz, não se trata de desvelar, não se trata de tirar o véu. A verdade não está atrás do véu. Se trata de iluminar o véu. Ou seja, está na imagem, está no que está sendo desenhado, dito, apresentado. Não é o dito como descrição, insisto, mas como imagem, né? E é onde Luiz Costa Lima mostra, aí que ele começa as citações, as referências literárias, e onde eu vi a natureza, ele mostra que não é natureza, é tudo meio de produção. Mas não está no que... gente, desculpa, eu repeti isso, porque, enfim.
mas não está no que Graciliano quis dizer. Está no que Graciliano Ramos disse, quase como no ato falho. Mas, de algum modo, Graciliano Ramos foi preso, digamos assim, pela lei da forma literária, que ele elegeu como forma adequada, né? E por uma questão de obedecer ao rabo da macaca que ele segurou, pulou junto com a macaca, né? Então, o grande escritor, ele, portanto, obedece, como diria Adorno, à objetividade da lei da forma literária, né? E, portanto, não é expressão do que ele pensa, do que ele quer dizer, do que ele acha, nada. É aí que a obra ganha uma objetividade, digamos assim, né? Isso, repito, está na imagem, está na figura, no esquema, nos tipos. Quer dizer, quanto mais o cara leva a sério a autonomia da obra, entendendo que ele não faz qualquer coisa da sua obra, porque ele tem que obedecer os critérios da própria obra, né? Mas a obra é, de fato, distante dele, portanto, maior do que ele, ou, enfim. Eu acho que isso que é o... Mas não é só o Graciliano, né? Eu acho que todo grande escritor é um pouco isso, né? Mas muito bom, muito bom. Pena, né? Veja só, a velha história, né? O que é bom dura muito pouquinho, né? Então, olha, Emiliano, nós somos aqui totalmente agradecidos, né? Muita iluminação. Eu estou levando aqui, como eu falei, eu estou me organizando aqui. Eu achei muito interessante essa perspectiva de mostrar o estatuto discursivo, né? Como sendo realmente, né? Eu acho que é isso, essa é a ênfase, né? Que vai se construindo do século XIX para o século XX, desde o impressionismo, né? Até o Arnold Hauser disse que o impressionismo é um naturalismo avançado. Acho que quando ele vai se desvencilhando, né, daquela ideia de documentar, né, do mimetismo, e começa a chamar a atenção para as próprias tintas. Ou talvez, né, uma nova mimesis, né? Uma nova. Uma mimesis onde cabe o jogo e tal. Essa é uma observação importante, porque o impressionismo, ele, ao mesmo tempo, é um pulo do gato diante da fotografia, porque se for para fazer exatamente como a coisa é, basta uma fotografia, né? E a primeira forma pictórica a registrar, a figurar a massa e a cidade moderna. Muito bom. Muito bom. Presta atenção, não tem antes. Uma nova construção de sentido para essa visualidade. Já é uma arte cujo método é a construção. Construção. É isso. Espetacular. Olha, Ed, brigadão aí. Eu vou pedir ao Edson. Você subiu muitos... Quer dizer, já hoje é gente boa demais. Mas esse seu convite com trazer o Emiliano aqui, né, assim, foi extremamente especial. Eu acho que isso também, gente, convoca, né, que nós estamos aqui, boa parte aqui é da graduação, mas temos também presença da pós-graduação, e não só daqui do Ceará. Nós fomos brindados aí com presença também além do nosso estado, né? E, de alguma maneira, gente, fica aí, tá aí, gente, estão aí os livros, né? Por exemplo, no que o professor Emiliano falou aí, já ele mostrou as linhas mestras para a gente poder realmente fazer um estudo sério, um estudo crítico, que vale a pena, né, de retomada do Graciliano Ramos. Então, ele nos deu os instrumentos teóricos aí, ele colocou a situação histórica da própria crítica, né, como um elemento que tem que, inclusive, nós somos convocados, né, a participar dessa construção histórica, né, da própria crítica. Ele está nos convidando, né, e isso tudo, né, enfim, merece os nossos parabéns, o nosso agradecimento, Emiliano, e que a gente possa ter outras oportunidades, né, para conversar um pouquinho sobre a literatura, né, sobre esses temas, né, tão interessantes, né, e você realmente, enfim,
né? Brilhou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Ed. E obrigado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Aos companheiros da turma que pacientemente me escutaram. Muito obrigado. Pois muito bem. Um abraço a todos. Se cuidem e fora Bolsonaro. Aí é a unanimidade aqui. Muito bom. Então, vamos. E hoje, particularmente, é um dia de paralisação, né? Isso. Então, que fique registrado que nós estamos aqui nessa sintonia mesmo, né? Então, pela defesa da nossa cultura, né? Dos nossos, enfim, dos nossos direitos. Então, gente, né? Eu vou aqui saindo do modo, né, de gravação, né? Sabe que é o modo de produção, agora, né? Aqui do nosso modo de gravação. E deixando aqui um grande abraço, convidando para a continuidade. Amanhã nós encerramos, tá? Encerramos o nosso minicurso, né? Já olhando, né, mais alguns aspectos da própria obra. Quer dizer, vamos agora abrir o livro, né, gente? Então, muito obrigado.